Olá, um ótimo 2026 para todos vocês. Nós estamos começando com o nosso primeiro vídeo do ano e eu decidi escolher um vídeo excepcional. Vou falar para você que se você entender realmente isso, a sua vida vai sim mudar em 2026, eu posso te garantir. E são conceitos bastante simples, não é nada assim absurdo e mirabolante, tá? E o segredo está onde? Está realmente no simples, no óbvio, e que as pessoas não conseguem muitas vezes entender, não conseguem enxergar. Qual é o conceito que eu estou trazendo para vocês aqui? Como é que é o vídeo de hoje? É o vídeo sobre a importância da caneta e da água. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque não sei se você já reparou, as pessoas têm muita dificuldade em ter um objetivo, focar, sabe? E entender o que realmente é importante na sua vida. Então elas não conseguem ter sucesso financeiro porque elas querem buscar as estratégias mirabolantes, elas querem buscar uma coisa, sabe, do outro mundo, elas querem a novidade e não é isso que vai te trazer o sucesso financeiro. O que vai te trazer o sucesso financeiro e o que vai te dar essa diferenciação e esse sucesso, não só financeiro como na sua vida, é uma coisa que eu chamo de fé, que é foco e estratégia. É isso que você precisa. Foco, que é saber exatamente o que você quer, e a estratégia, que é saber como você vai chegar lá. Simples assim. E aí, por que eu estou falando da questão da água e da caneta? Porque não sei se vocês já repararam, quando você tem aí um vestibular, você chega na entrada da prova do vestibular, a pessoa ficou 365 dias se preparando para aquele momento. Ela se preparou, ela se dedicou, se doou, deu esforço, suor para chegar ali. O que ela precisa naquele dia? Duas coisas apenas, básicas para ela se sair bem ali. Pelo menos uma caneta, né, de preferência duas, e uma garrafa de água para ela se hidratar, para ela poder manter a concentração e fazer a prova. E o que você mais vê quando você chega numa cena como essa aqui da foto, que é a entrada de uma prova de vestibular? São vendedores vendendo principalmente caneta e água. Por quê? Porque as pessoas se esquecem, os estudantes eles esquecem que ali o fundamental, o foco deles teria que ser na caneta e na água. E eles não se lembram do principal. Por quê? Porque é o óbvio. Então, eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês como as pessoas se distraem muito facilmente. Você acaba se perdendo aí muito e não consegue enxergar esse óbvio. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, trazendo agora para a nossa realidade, quando você abre, você pega o celular, que é uma ferramenta maravilhosa, você tem o quê? Você tem uma ferramenta muito poderosa de conhecimento, de aprendizado, de tudo. Só que o que você faz? Você abre as redes sociais e vê lá. Ah, o namoro do Vini Júnior com a Virgínia. Ah, deixa eu comentar aqui, deixa eu ver que isso aqui é importante para a minha vida. Aí você tem a treta do Zezé de Camargo com a outra televisão. Aí você abre mais um pouco, vai lá, rola a polêmica do chinelo. Aí você rola mais um pouco, ah, o caso do Maduro que foi pego pelo Trump. E aí você vai se dispersando ali nessas coisas e você acaba não focando no seu objetivo. Você acaba esquecendo muitas vezes a estratégia. Você até traça a estratégia, só que você esquece. Por quê? Porque você dispersou. Você está olhando para várias coisas que não te interessam, quando na verdade você tinha que seguir ali o seu caminho e ignorar essas coisas. E aí, eu não estou falando para você deixar de olhar as redes sociais, de ver memes, muitas vezes de bichinhos, de coisas engraçadas. Pode sim, é possível você fazer isso. Mas não que tome o maior tempo do seu dia. Aí nós temos um problema. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, que passam a maior parte do tempo, ao invés de estar adquirindo conhecimento, aprender mais e evoluir, elas estão o quê? Perdendo seu tempo e perdendo a sua energia. Porque durante o dia você tem uma certa energia. Quando você vai gastando ela com outras coisas, sobra muito pouco para você focar no essencial, para você focar na caneta e na água. E é isso que acaba matando o seu ano. Por quê? Olha só, você vai tendo aí, você perde um dia, 3, 4 horas, depois no outro. Quando você vê, foi a semana embora.
Quando você vê, um mês já passou. E aí chega no final do ano, você, meu Deus, eu não fiz nada esse ano, não foi do jeito que eu esperava. É óbvio que não foi do jeito que você esperava, porque você teve várias distrações e você se perdeu ali. Você não soube focar e não soube mirar na sua estratégia. Entendeu? E aí você ficou perdido, ficou gastando todo o seu tempo e a sua energia ali e não conseguiu produzir. Então eu vou fazer aqui um desafio para vocês. Olha que interessante. Vamos imaginar que você reserve todo dia meia hora para buscar um conhecimento financeiro. Pedindo meia hora, não estou pedindo uma hora, não estou pedindo duas, meia hora todos os dias. Então no final do mês você teria aí 15 horas buscando conhecimento financeiro. E no final do ano seriam 182 horas, sabe? Estudando, com conhecimento. O que isso representaria para você no seu desenvolvimento? Fala para mim. Então é isso, é uma coisa simples, é uma coisa óbvia e que te dá um resultado excepcional. É o que as pessoas não entendem, não compreendem, não querem ver, e é isso que leva muitas vezes as pessoas ao sucesso. E aí eu vou contar para vocês uma outra história, a minha história. Em 2010 eu conheci a Bolsa de Valores, e aí eu comecei a estudar a Bolsa de Valores. Só que olha o detalhe. De 2010 a 2015, 2016, eu ainda estava nessa mentalidade. Eu não entendia o óbvio, eu não entendia que era simples assim, era ter um foco e uma estratégia. E aí eu fui batendo cabeça. Quando eu descobri esse simples segredinho, vamos dizer assim, começou a mudar. E aí eu comecei, através do foco e através de traçar uma estratégia, eu comecei a montar uma metodologia para mim que me levou para um outro patamar e que eu comecei a ter sucesso. É por isso que eu coloco aqui que se você entender melhor como mudar a sua visão para o óbvio, que quase ninguém vê, você vai mudar a sua vida. E eu entendi isso e aí eu montei então um curso que faz você aprender a gastar melhor o seu dinheiro, aprender a investir melhor e com segurança, que é muito importante, e aprender como o seu cérebro funciona e como usá-lo a seu favor, porque o nosso cérebro tem um grande problema e ele quer um imediatismo, ele quer uma coisa diferente do que a gente precisa hoje, para a nossa realidade hoje, porque ele foi construído assim ao longo de muito tempo. Então, eu coloquei de uma forma simples e objetiva a questão da água e da caneta para te dar uma ajuda. Então, se você quiser, se você tiver interesse, então no conteúdo do curso eu mostro como montar e estruturar uma planilha financeira para você conseguir objetivamente controlar todos os seus gastos, aprender a usar as informações da planilha para traçar metas e objetivos claros que vão te levar para o lugar correto, aprender o planejamento financeiro inteligente, que isso é muito importante, entender conceitos para investir com mais eficiência o seu dinheiro, compreender os tipos de mentalidade e entender aí, como eu disse, como o cérebro te sabota quando o assunto é dinheiro e como você pode hackeá-lo e usar isso a seu favor. Nós vamos ter, além disso, duas lives durante o curso para que nós possamos ajustar as rotas e conseguir direcionar você para o melhor resultado possível. Além disso, aí tem os bônus. Se você quiser buscar essa liberdade financeira ainda em 2026, vai custar 41 centavos por dia. Isso mesmo. São 12 vezes de 30,82 ou R$ 298 no Pix. Um ano, tá? Você tem aí um conteúdo riquíssimo e nós vamos estar juntos. Eu vou dar todo o apoio, toda a estrutura para que você consiga mudar a sua mentalidade e mudar, lógico, a sua vida financeira. Então, se você tiver interesse, eu já testei ela, não só comigo, deu certo para mim, deu certo para várias pessoas de segmentos diferentes. Teve médico, teve autônomo, teve enfermeiro, teve porteiro. Então, eu testei com várias pessoas, os exemplos estão lá. Se você quiser conhecer mais, vá lá no dividendosenriquecem.com.br e no meu site tem tudo explicado sobre o curso, ok? Voltando à aula, eu tenho um outro exemplo além desse da água e da caneta, que é o quê? O exemplo de Serra Pelada, no Pará. Eu não sei, muita gente aqui deve ser novo, não deve conhecer a história, ou deve conhecer por alto. Entre 1980 e 1986, descobriu-se no Pará uma região que se chamou depois de Serra Pelada, que era o quê? Que era o milagre do ouro brasileiro. Então descobriu-se que ali tinha muito ouro. E várias pessoas correram para lá.
No auge, chegou-se a 70 mil pessoas, com o sonho de ficar rica, com o sonho de descobrir aí a sua pepita de ouro. E eis que um homem virou e falou assim: poxa, tá todo mundo indo para a Serra Pelada, eu também preciso ir para a Serra Pelada. E aí questionaram ele, falaram: ah, você vai lá tentar também ficar rico, encontrar o seu ouro? E ele falou: não, se você tem 70 mil pessoas numa região buscando ouro, o que que elas precisam? Elas precisam de pá. Então eu vou lá para vender pá para que elas cavem e possam encontrar seu ouro. E aí eu te pergunto, quem tem mais chance de enriquecer? O vendedor de pás ou os garimpeiros? O que é isso? É o foco, é a estratégia. É a água e a caneta. Esse cidadão que pensou nisso, você acredita que ele tenha enriquecido, que ele tenha conseguido enriquecer aí? Você precisa ter esse óbvio, essa coisa na sua cabeça para que você mude o seu 2026. Agora vamos voltar para um exemplo com relação aos investimentos, que está mais aí no nosso assunto, na nossa realidade. As pessoas, principalmente nesse final de ano, fizeram o quê? Correram lá para garantir o seu bilhete para poder ganhar o 1 bilhão aí que a loteria prometia, né? E aí as pessoas correm e ficam tudo oriçadas e acreditam que realmente podem ganhar. E apesar dessa probabilidade ser muito pequena, as pessoas acreditam e gastam seu dinheiro fazendo esses joguinhos da Mega Sena. E aí eu vou te dizer o seguinte: enquanto muitas pessoas estão correndo atrás da Mega Sena, há alguns poucos que focam no óbvio, na estratégia da caneta e da água, pensam assim: poxa, vou fazer uma continha básica aqui. Se eu investir R$ 200 por mês durante os 35 anos que eu precisaria para me aposentar, quanto será que eu teria? E aí você chega neste valor aqui, ó, 1.102.000 reais. Ou seja, com R$ 200 por mês, durante o seu período que você iria se aposentar, se você não depender do governo, você fizer por conta própria, você chega nesse valor maravilhoso de 1.102.000 reais. E aí muitas pessoas vão falar: poxa, Luiz, mas eu vou ter que esperar 35 anos para conseguir chegar no meu milhão? Você pode optar por não fazer isso, não ir atrás dessa estratégia. E aí você vai chegar lá, os 35 anos vão passar, você vai se aposentar e você vai chegar aí na média de R$ 2.000, que é o que o governo tem pago, em média, à população brasileira, tá? Mas o mais extraordinário desse número não é esse número em si. O que eu queria que vocês entendessem é isso aqui, ó. Colocando R$ 200 durante 35 anos, você aportou, na verdade, você colocou lá R$ 84.200. R$ 84.200. E você ganhou de juros compostos 1.018.000 reais. Mas, Luiz, como é que isso é possível? Isso é possível por causa da mágica dos juros compostos, que foi o que o Albert Einstein, o grande físico, chamou de a oitava maravilha do mundo. Por quê? É às vezes difícil para o nosso cérebro entender isso, entender esses conceitos. Então eu trouxe uma outra. Então eu trouxe aqui uma história interessante para fazer analogia para vocês entenderem bem. Havia certa vez na Índia um professor de matemática chamado Cessa. E o Cessa, ele teve qual a sacada dele? O rei estava muito triste, estava entrando em depressão ali, nada mais agradava o rei, e ele chegou e falou: poxa, eu posso mudar essa situação e eu posso ir lá e mudar a realidade do rei. Então ele foi até lá, o rei o recebeu e ele disse o seguinte: olha, eu tenho um jogo maravilhoso aqui para Vossa Majestade que eu queria apresentar, que se chama xadrez. O rei pegou aquilo e ele explicou o funcionamento do xadrez, como é que era, tal, e o rei ficou maravilhado com aquilo. Então o rei disse a ele: olha, você pode pedir o que você quiser, que eu teria o maior prazer em atender o seu pedido, qualquer coisa. O César disse: tá bom, e fez um único e simples pedido. Disse assim ao rei: eu quero apenas 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, quero 2 grãos pela segunda, 4 pela terceira, e assim eu quero que vá dobrando a quantidade de grãos exponencialmente, multiplicando essa quantidade de grãos até a casa 64. O rei, claro, riu, achou estranho aquele pedido, mas deu risada e falou: só isso? Perfeito, você vai ter. E aí eles começaram a fazer
a contagem ali do trigo. Então a primeira casa 1, a segunda 2. Quando chegou na 10ª casa, ele tinha 1.024 grãos. E o rei continuou achando aquilo engraçado. Só que teve uma coisa que aconteceu interessante. Quando chegou na casa 64, já eram 18 quintilhões de trigo que o rei devia para ele. E aí não tinha tanto trigo assim na Índia para poder cumprir a promessa do rei. O que eu quero que vocês entendam? Esse poder dos juros compostos. É isso aqui, é exatamente essa história do xadrez e do trigo. Por quê? Porque no início você não vê muita mudança. Você vai vendo ali, poxa, entra R$1, R$10, 50, R$100. Chega um momento que a coisa fica mágica realmente. É o poder dos juros compostos trabalhando ali em cima daquele investimento. E aí você tem uma coisa muito poderosa. Eu passei por isso, eu comecei a investir, demorou aí mais ou menos uns 5, 6 anos, onde você vai meio que desanimando, você acaba até duvidando, fala, será que essa estratégia funciona mesmo? Mas aí você vai insistindo, vai, e de repente a coisa multiplica de uma tal forma, porque o montante é grande e o tempo ele tem uma força muito gigante nisso aqui. Então, você consegue entender que é sim possível, você não precisa de uma estratégia mirabolante, você não precisa de uma mega sena. Aí eu vou te dar um exemplo real de como funciona essa história do trigo e do xadrez, como funcionam os juros compostos. Esse senhor, Luiz Barsi Filho, que poucos aí devem conhecer, ele entendeu exatamente esse poder. E aí ele focou no óbvio, ele traçou uma estratégia para ele. Ele, aos 9 anos, ele morava num cortiço no Brás e tinha R$0. E de repente ele foi ali, cada moedinha dele, ele foi investindo, foi aplicando na bolsa e foi entendendo, foi buscando conhecimento e ele continuou nessa toada aí. Com tempo, paciência e resiliência, eis que hoje, aos 86 anos, ele tem, pasmem, 4 bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores, o que faz dele o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Aí você fala, poxa, é bastante coisa, mas eu não tenho tanto tempo assim e também não tenho toda essa paciência, resiliência. Primeiro, você não precisa ter 4 bilhões para viver uma vida maravilhosa, concorda comigo? Agora, o que interessa aqui para nós é o foco e a estratégia que ele teve. Ele acreditou no simples, ele não ficou a vida toda aí jogando em bilhetes de loteria. Ele não buscou estratégias excepcionais, não. Ele focou ali no simples, no óbvio, fez o dever dele, foi resiliente e foi ali, passo a passo, conquistando a sua riqueza. E isso é o que exatamente acontece quando você consegue enxergar o óbvio, que é a estratégia da caneta e da água, que é você ir com foco e estratégia e traçando uma situação. Se você entender isso, você consegue focar só em coisas importantes, consegue evitar as distrações. O segredo está aí. Você esquecer do namoro da Virgínia com o Vini Júnior, você esquecer da treta do Zezé de Camargo, você esquecer da treta da chinela, você esquecer da treta do Maduro e focar na sua vida em 2026. Se você fizer isso, conseguir definir bem o seu objetivo, traçar a sua estratégia e não se deixar levar pelas distrações aí que toda hora estão bombardeando a gente, porque a gente tem muita informação, informação que você não faz nada com ela. Se você focar só nas informações que te interessam, só buscar o conhecimento que vai te engrandecer, que vai te levar para um outro nível, eu tenho certeza que em um ano você não fica rico, mas você muda a sua mentalidade para acelerar bastante esse processo da liberdade financeira. E é uma última reflexão que eu queria trazer, que é sobre este personagem aqui, Sherlock Holmes. Acho que todo mundo deve conhecer, né? Uma das frases emblemáticas do Sherlock Holmes é a seguinte: o mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém jamais observa. E é exatamente isso. As pessoas ficam procurando um segredo, um milagre, uma coisa excepcional, onde realmente você não precisa disso. Você precisa enxergar as coisas óbvias que estão escondidas ali e que ninguém acaba observando. E é por isso que
95% das pessoas vão continuar na sua vida, na média ali, aquela vida medíocre, e apenas 5% vão conseguir mudar, vão conseguir ter uma mentalidade diferente e vão conseguir ir para um outro nível e compreender isso aqui, que é você buscar a obviedade, é você buscar o simples para fazer e para ter resultados. Então é isso que eu proponho lá com o meu curso. Se você quiser, tiver interessado novamente, vá lá, dividendosenriquecem.com.br, e você vai ter toda uma explicação. Se ficou alguma dúvida sobre este vídeo, por favor, deixe o um comentário aqui ou me mande um e-mail no amo.dividendos@gmail.com e eu vou ter o maior prazer em te orientar, em tirar a sua dúvida, porque o que a gente quer com esse canal é exatamente mostrar para as pessoas que é sim possível, como eu consegui, como o Dr. Joaquim conseguiu, como o seu Antônio conseguiu, como a Márcia conseguiu e vários outros, você também pode conseguir. Então, tenha isso em mente. O vídeo de hoje era esse, eu espero ter ajudado e ter aí pelo menos instigado você a mudar o seu pensamento e a buscar um pouco mais sobre esse conhecimento do óbvio, da caneta e da água. Até o próximo, fiquem com Deus e um ótimo 2026 a todos.